Fala, meus queridos, Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, muito bom dia, o Senhor abençoe a sua vida poderosamente. Hoje, quarta-feira, dia 9 de julho de 2025, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Café com Palavra, sejam bem-vindos a esse devocional abençoado, é isso mesmo, nessa quarta-feira, hoje feriado em alguns lugares. Deus abençoe você poderosamente. Sou seu irmão, seu amigo, o pastor Carlos Gonçalves, e estamos juntos no nosso devocional. Você já faz parte do nosso Café com Palavra? Já chega chegando, você já sabe como é que tem que chegar. Já chega dando bom dia, cumprimentando as pessoas aqui, já abrindo um sorriso 9h15. Aqui você está proibido ficar triste. Temos que nos alegrar todos os dias no Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Nós estamos na série, gente, Pare de Fugir. Essa série tem dado o que falar, o que tem de pessoas que nem sabiam que viviam fugindo, se escondendo, evitando confrontos, fazendo vistas grossas para algumas coisas. E nós estamos aprendendo nessa série que nem sempre fugir é a melhor opção. Vai ter momentos, sim, que você vai precisar se calar, vai precisar silenciar. Mas algumas vezes, e na maioria delas, você vai precisar ter um posicionamento. E por mais que por muitas das vezes é cômodo ter que falar, ter que dizer, por mais que na maioria das vezes evitamos o confronto, evitamos um problema, na maioria das vezes será necessário nos posicionarmos. Claro, da maneira correta. Não adianta falar também de cabeça quente, não adianta também falar para brigar, mas o posicionamento faz toda a diferença. Nós estamos aprendendo aqui que na vida de Jacó faltava esse posicionamento. Hoje nós vamos falar sobre os problemas que foram causados dentro da casa de Jacó. Agora ele adulto, agora ele casado, a falta de posicionamento, o fato de Jacó sempre fugir de resolver questões, trouxe problemas dentro da sua própria casa. Isso aqui é muito sério, a mensagem de hoje está muito, muito forte. Quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para você ser avisado a cada vídeo novo. E após fazer isso, gente, você vai deixar o seu like, esse joinha. E quando você deixa esse joinha, você está dizendo para o YouTube que esse conteúdo é um conteúdo do bem, é um conteúdo que vai abençoar outras pessoas. Se você não tem noção o quanto isso tem abençoado vidas, as pessoas estão chegando aqui no Café com Palavra através do seu compartilhamento, através do seu like, tá certo? Vamos fazer a leitura da Palavra do Senhor nessa quarta-feira de vitória. Vamos lá, queridos. Gênesis capítulo 30, verso de número 16, Palavra do Senhor nos diz assim: Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: Hoje você se deitará comigo, pois eu adquiri esse direito com as mandrágoras do meu filho. Naquela noite, ele se deitou com ela. Uau! Meus irmãos, é importante salientar que Jacó era um homem de Deus. Eu disse isso nos dias anteriores. Todas as vezes que Deus se apresentava, Deus fazia questão de dizer: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Jacó era um homem escolhido por Deus, um patriarca, alguém que deixou o seu nome e o seu legado na história. Porém, Jacó era homem, ser humano. E como todo e qualquer ser humano, Jacó tinha qualidades e também tinha defeitos. Jacó tinha virtudes e também tinha vícios, coisas que precisavam melhorar. Então a intenção dessa série de mensagens não é apenas para falar dos defeitos desse homem, mas é para entendermos que alguns defeitos são cruciais e eles são determinantes no nosso progresso, são determinantes para a nossa vitória e outras vezes são determinantes para a nossa queda. Jacó ele teve dificuldade a priori para lidar com o seu pai e com o seu irmão. Lembra da mensagem de segunda-feira? Você que não assistiu, procure a mensagem de segunda-feira. Jacó poderia ter falado para o pai, falado para o irmão: não, você fez uma troca, eu não vou fugir, eu vou ficar aqui, é meu direito a primogenitura,
eu adquiri, eu mereço, nós trocamos. Ele poderia ter feito isso. O que ele fez? Fugiu. Foge para a casa de Labão, chega na casa de Labão, Deus dá a Jacó uma segunda chance. Agora, imagina Deus olhando e dizendo, Jacó agora vai se endireitar, ele vai parar de fugir, afinal de contas já foi fugido para aí. Aí ele vai ter um posicionamento diferente. Aí Jacó vai exercer o que de fato um líder, uma pessoa de sucesso exerce, que é o punho firme, que é no mínimo conversar, não é sair pela porta dos fundos, não é sair sem pedir licença, sem pedir obrigado, não é sair de fininho, não. Uma pessoa de caráter, uma pessoa de boa índole, ela conversa ao entrar e muito mais ao sair, não sai de qualquer jeito. Mas hoje, gente, o que nós vemos, infelizmente, são pessoas assim. Pessoas que, infelizmente, como Jacó, Labão abriu a porta da casa, recebeu Jacó em casa, deu as filhas para Jacó casar. Labão não era nenhum santo, mas quando Jacó sai da casa de Labão, ele sai sem falar nada, sai sem se despedir. Quantos Jacós não cruzaram o seu caminho, o meu caminho? Pessoas que você se esforça, que você ajuda, que você estende as mãos e de repente a pessoa sai pela tangente, não conversa, você não quer nada em troca, você não quer que a pessoa estenda um tapete vermelho ou fale todas as coisas boas que você fez, mas é o mínimo, chamar você para uma conversa. Olha, não deu certo, muito obrigado, eu agradeço a oportunidade, eu agradeço a vaga de emprego, eu agradeço o tempo que eu passei com você, eu agradeço a amizade, mas estou saindo. Simplesmente não. Pessoas viram as costas e não falam nada. Isso é muito triste, mas vemos em Jacó como uma característica de pessoas que fogem. E possivelmente essa característica de Jacó e de algumas pessoas que nós conhecemos estão ligadas à infância, estão ligadas a problemas que passaram nos seus lares. Mas a conversa e o segredo é esse. Enquanto não resolvermos as pendências relacionadas aos traumas do passado, esses problemas continuarão nos atormentando. Enquanto Jacó não se posicionasse, enquanto Jacó não parasse de fugir, ele ia passar a vida inteira fugindo. Pois bem, nesse texto que nós lemos aqui, gente, agora Jacó já está casado. Como nós falamos na mensagem anterior, Jacó casou-se com Lia e casou-se com Raquel. Jacó agora tem duas esposas. E o tempo vai passando, gente. Jacó descobre que Raquel, que era aquela que ele preferia, que era aquela que ele queria casar a princípio, não podia ter filhos. Lia tinha filhos. Lia todo ano dava um filho para Jacó. Todo ano Lia conseguia gerar. Raquel vendo que não gerava, Raquel ela pega a sua serva e deixa Jacó deitar com a sua serva, que se torna concubina de Jacó. Naquela época era permitido. Então Jacó tem filhos com a serva de Raquel. Logo Jacó também tem filhos com a serva de Lia. Então agora começam a crescer muitos filhos. E nesse capítulo 30, gente, acontece pelo menos dois fatos que me chamam muita atenção. Raquel questiona Jacó dizendo: ei Jacó, eu preciso que você me dê filhos, senão eu morro. Eu preciso que você me dê filhos. E Jacó questiona Raquel dizendo: eu não sou Deus para poder te dar filhos. Eu não posso te dar filhos porque quem pode fazer isso é Deus e eu não tenho capacidade de fazer tal coisa. A história vai se afunilando. Havia já um problema instaurado dentro da casa de Jacó, que ele poderia conversar, que ele poderia resolver. Havia um conflito entre as duas irmãs, uma disputa ali. Como Raquel não podia ter filhos, ela dava a sua serva para Jacó ter filhos com a serva. Como Lia parou de ter filhos, dava a serva também. Olha a confusão. Gente, um problema estava instaurado. Jacó deveria, nesse momento, ter chamado as quatro, gente, as duas esposas e as duas servas. Olha, vamos parar com essa disputa, vamos parar com essa confusão, vamos parar com esse problema, porque isso não está bom. E todas as coisas que estão ruins e nós não falamos, nós não resolvemos, a tendência é aumentar. Já percebeu, casal? Quando você briga com a sua esposa briga com você e vocês não voltam a conversar, tudo que acontece após isso aumenta o problema. Se a pessoa deixar uma porta aberta, a outra vai pensar: tá vendo? Deixou de propósito. Só porque não está falando comigo, quis me deixar nervosa, quis deixar eu irado, tá certo? A pessoa esquece alguma coisa fora do lugar, a outra já pensa: tá vendo aí, ó? Fez para me irritar. Por quê? Porque havia um problema que não foi resolvido. Então, um problema não resolvido, gente,
é uma porta que está aberta para que aconteçam outros problemas. Então, ao menor sinal de problema, precisamos fechar essa porta, fechar essa brecha, resolver essa situação. Olha o que acontece no decorrer dessa história, gente. Certo dia, o filho de Lia, ele pega algumas mandrágoras. Pastor, o que são mandrágoras? Era uma fruta da época que eles acreditavam ser frutas afrodisíacas e que ajudavam para aquela pessoa que não tinha filhos para poder ter filhos. Era mais ou menos assim. Então o filho de Lia pega essas frutas. Raquel, que era estéril, quando ela vê o filho de Lia com as frutas, ela pede para ele, daqui para mim, daqui para sua tia, essas mandrágoras. Lia toma a frente dizendo, peraí, você já está com meu marido, agora quer pegar ainda as frutas do meu filho? E Raquel fala com Lia, não, dá para mim, porque eu quero engravidar, e não sei o que, aquela conversa toda. É onde Raquel tem uma ideia mirabolante. Olha a ideia de Raquel. Vamos fazer o seguinte, eu vou alugar o meu marido para você. Jacó vai ficar essa noite lá na sua casa, se você me der essas mandrágoras. Lia, como amava Jacó, queria ter o amor dele para ela, sabendo Lia que Jacó amava Raquel. Lembra que ele trabalhou 7 anos para casar com Raquel? Foi o sogro que deu Lia? A verdade era uma só, Jacó sempre amou Raquel, porém Lia era quem dava filhos. Não sei se vocês estão conseguindo entender, coloca nos comentários só quem está entendendo, porque tem hora que até a minha mente buga. Era mais ou menos assim. Então Lia, sabendo que teria uma chance de dormir com Jacó, ela fala para Raquel aqui, ó, Raquel, então se você me alugar Jacó por essa noite, você leva as mandrágoras. Gente, olha que situação. Nesse momento, Raquel está dizendo assim, como meu marido é um banana, desculpa a expressão, como meu marido não se posiciona, como meu marido já veio fugido da casa dele de origem, da família de origem, não conversou com o pai, não conversou com o irmão, como meu marido já fugiu do meu pai, ele não tem posicionamento, ele não tem postura. Esse homem, infelizmente, o valor dele é pequenininho. Esse homem não tem pulso firme. Ele não vai recusar de fazer isso. Eu estou alugando ele pior, sem ele saber, e ele vai ter que ir, porque quem manda dentro de casa sou eu. Olha que situação, gente. Jacó, além de fujão, era alguém que não tinha autoridade nenhuma, estava sendo alugado literalmente como um produto, gente. Estava sendo alugado como uma mercadoria por conta de trocas que as duas irmãs estavam fazendo. A gente dá risada porque se não fosse cômico, seria trágico, não é verdade? É uma situação totalmente estranha, fora dos padrões. Mas isso só mostra, gente, o que uma pessoa sem posicionamento se presta a viver. Isso só mostra que uma pessoa que vive fugindo, e essa fuga, como eu já disse, tem todo um histórico. Muitas das vezes é aquela criança que não pode falar dentro de casa, que não pode dar opinião, que os pais às vezes são muito rígidos. Eu lembro que a frase que eu mais ouvia na infância dentro de casa era essa: você calado já está errado. Você é o último a falar e o primeiro a apanhar. Alguém já ouviu esse tipo de frase? Esse tipo de frase? Alguém já ouviu esse tipo de frase alguma vez na sua infância? Então, pessoas que crescem, gente, dentro de um regime muito rígido, onde você não pode expor seus pensamentos, onde você não pode falar o que você pensa, o que você sente, geralmente pessoas assim tendem a reprimir os seus sentimentos, tendem a não conseguir se posicionar. São aquelas pessoas que as pessoas falam, olha, fulano é tão bonzinho, o povo só falta bater na cara e ele não fala nada. Aí como fulano é boazinha, as pessoas fazem ela de gato e sapato e ela fica quieta. Ei, alto lá, ser bonzinho é uma coisa, agora ser bobo, não. Mas pastor, está ensinando a gente a brigar? Não, estou ensinando você a se defender, ir atrás do seu direito, lutar pelo aquilo que é seu, se posicionar quando preciso for, gente, porque tem lares que na verdade está uma verdadeira balbúrdia, tudo fora do lugar. Por quê? Porque falta liderança, porque falta alguém para conversar, porque falta alguém para colocar as coisas em ordem. O problema só vai piorar. Eu vou falar amanhã de um problema pior que surgiu, porque assim, como Jacó não ia resolvendo os problemas iam acumulando.
E esse problema, gente, só vai piorar. Amanhã eu vou falar de um problema pior que teve dentro da casa de Jacó. Tudo por falta de posicionamento. Tudo porque Jacó não se posicionou. Agora ele está sendo negociado. Agora ele está sendo alugado. E a produção está falando aqui para mim: mas pastor, existe hoje em dia os maridos de aluguel? Existe. Falei, epa, mas espera aí. O marido de aluguel hoje em dia, gente, é aqueles homens que fazem serviço de encanamento, faz serviço de pedreiro, às vezes ele vai fazer, tem essa nomenclatura, marido de aluguel, mas nessa época da Bíblia ele foi alugado literalmente para sua irmã. E Jacó chega do trabalho, gente, chega do campo, conforme nós lemos, cansado, e quando ele toma o seu banho, vai deitar na sua cama, Raquel fala: ei, não vai dormir aqui hoje não. Ele: por que não vou dormir aqui? Aqui é a minha casa. Não, porque essa noite você foi alugado. Que história é essa? É isso mesmo, você foi alugado para Lia. Ela me deu o que eu queria e eu dei a ela você. Olha que situação, gente. E o pior de tudo é que Jacó não fala nada. O pior de tudo é que Jacó não fala: eu não sou mercadoria, me respeita, eu sou Jacó, eu sou aquele que Deus fala meu nome. Jacó não fala nada, gente. Simplesmente ele fica calado. Por quê? Porque ele se lembra que na casa do pai dele ele não teve voz, na casa do sogro ele não teve voz. Como é que vai ter voz na casa dele agora? Lembra que eu falei nas semanas anteriores aqui no Café com Palavra? O nosso cérebro, gente, ele reproduz aquilo que ele já conhece. O nosso cérebro, ele reproduz, faz a gente tomar decisões sobre coisas que já aconteceram no nosso passado. São os padrões repetitivos. Era isso que Jacó estava vivendo novamente. Enquanto não quebrasse esse padrão, enquanto ele não se posicionasse, ele ia sempre se sentir injustiçado. E sabe o que é o pior de você não falar nada? É que tem pessoas que até é passiva, é até quietinha, mas não fica feliz. Ela até faz o que as pessoas mandam, mas ela faz com o coração apertado, ela se sente mal. Aumenta o nível de estresse no coração dessa pessoa. Essa pessoa às vezes está servindo dentro de casa, faz tudo e mais um pouco, mas essa pessoa não está feliz. Pessoas assim demoram a explodir, mas quando explodem, geralmente são pessoas decididas, tomam decisões e não voltam atrás. Por quê? Porque vai acumulando, até não aguentar mais. É por isso que o recomendado é, se surgir um problema, com sabedoria, eu falo de novo, com sabedoria, com inteligência, senta, conversa, fala o que não está bem, fala o que saiu do combinado, fala, seja sincera, seja sincero diante dessa pessoa que está ao seu lado. Não adianta fingir que está tudo bem e do nada você explode. Ou outro caso, gente, tem pessoa que vive estressada, vive brigando, vive no nível de estresse lá em cima. Por quê? Porque está aguentando tudo e não está falando nada. Está quietinho para não arrumar problema. Na cabeça dela ela fala: eu estou quietinho só para não arrumar problema. Mas vive estressada, vive problemática. Deixa eu dizer uma verdade, tem pessoas infartando aí porque está aguentando tudo calado. Vai suportando tanta injustiça, suportando falta de respeito, suportando malcriações, suportando traições, suportando agressões físicas e verbais, e tá quietinha, parece que tá tudo bem, tá nada. A gente vai conversar com essa pessoa deprimida, oprimida, abatida, tá ali quietinho: olha, fulano é tão bonzinho, é um santo, é isso e aquilo, mas com toda certeza tem alguém ali dentro gritando, tem uma alma ali dentro gemendo. Jacó não fala nada, porque ele pensa: como é que eu vou falar alguma coisa se eu não falei pro meu pai, não falei pro meu irmão, não falei pro meu sogro? Ela sabe que eu nunca tive boca para falar nada, como é que eu vou falar agora? E Jacó pega a trouxinha dele, gente, e vai dormir na casa de Lia, simplesmente porque não teve um posicionamento. Vai Jacó fugir do confronto, Jacó fugir de conversar com Raquel, Jacó fugindo de resolver um problema, Jacó fugindo mais uma vez. Terceira casa que ele tem que sair. Claro que nessa noite seria uma noite provisória, mas é a terceira casa que ele sai de novo. O cérebro dele, para ele, era normal. Um dia ele saiu da casa dele, um dia ele saiu da casa do sogro e hoje está saindo da casa para ir para a casa de Lia. O inimigo quer que nós repetimos coisas em nossa vida. O inimigo quer que você viva andando em círculos, que você viva abatido, angustiado. Talvez alegre pessoas, mas se sinta triste. Talvez você é esse tipo de pessoa que todo mundo ao seu redor se sente bem, mas você não se sente. Talvez você é essa pessoa que as pessoas gostam de desabafar com você, mas você não tem ninguém para desabafar, não tem ninguém para te ouvir.
Talvez você é essa pessoa que está aguentando o peso de tudo e de todos nos seus ombros, mas você não aguenta mais essa situação. É hora de esvaziar esse copo. É hora de você buscar ajuda. É hora de você se conhecer, porque a sua identidade com certeza está sendo distorcida. Você já não sabe quem é você. E o dia que você falar, vão estranhar. Mas peraí, o que está acontecendo com ele hoje? O que está acontecendo com ela? Ela é louca? Ela está doida? Porque nunca falou, sempre ficou quieta, sempre se calou, se trancava no quarto, não falava nada. Por que quer falar? O dia que você for falar vai causar estranheza, porque as pessoas já acham que você não tem voz, acha que você não tem opinião própria, acha que você não pode resolver as coisas por si só, e isso se torna mais um problema e mais um peso na sua vida. Por isso que essa mensagem está vindo hoje ao seu coração. Pare de fugir. E a primeira fuga que as pessoas estão fazendo, gente, é a fuga de saber quem elas são. É a fuga do autoconhecimento. Eu costumo dizer para todo paciente que fazer terapia. Fazer terapia é para quem é valente, porque aqui você vai ser confrontado a conhecer quem é você de fato, confrontado a lidar com seus traumas, com seus medos, com aquelas coisas que você foge a vida inteira. Você precisa confrontar-se com o eu do passado para poder se curar. E muita gente não quer isso. Já está acomodado na situação, não está confortável coisa nenhuma, mas está acomodado. Mas o convite de Deus é esse: se você quer mudança, você precisa se curar, você precisa ter um encontro com o seu eu do passado. Jacó aqui, gente, era um patriarca, era um homem de Deus, como eu já falei, uma pessoa espiritual, mas emocionalmente falando, alguém que com toda certeza era alguém reprimido, era alguém que reprimia as suas emoções. Isso só vai piorar, nós vamos falar ainda, hoje é quarta-feira, tem mais 2 dias para falarmos de atitudes que Jacó deveria ter tomado e não tomou. Esse é o princípio do fim, porque vai ficar pior se nós não nos curarmos. A pergunta que eu faço para você que está ouvindo esta manhã: se você não se curar desses traumas, se você não curar dos problemas que você identificou e sabe que tem, como é que você vai estar daqui a 5 anos, daqui a 3 anos? Coloque nos comentários, tem coragem de colocar nos comentários? Como é que você vai estar? E por falar de comentários, antes de nós orarmos a palavra rema de hoje, a palavra profética de hoje, quero que você digite aí: eu preciso de cura. Coloque aí nos comentários: eu preciso de cura. Coloque isso. Fiel ao Senhor para te curar. Essa mensagem ela vem como um direcionamento, como bálsamo na sua vida. Talvez você é Jacó, ou talvez você é Raquel. É alguém que está oprimindo outra pessoa e porque a pessoa não fala, você acha que está tudo bem. É dia de você parar e olhar para essa pessoa. Será que está bem mesmo? Será que a forma que eu estou tratando ou destratando essa pessoa está bom? Será que se fosse eu no lugar seria bom para mim? É manhã de reflexão. Eu quero orar por vocês nesse momento. É muito forte. E a palavra é: pare de fugir. Não tem como, mas está chegando no fim da linha, você não está aguentando mais, é hora de enfrentar, mas com sabedoria para resolver as questões. Coloca a mão no coração, deixa eu orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, graças te damos por essa mensagem, por esta palavra, graças te damos por este alimento espiritual. Toma aí o teu filho, toma aí a tua filha em tuas mãos, derrama bênção, graça, vitória. Eu te peço neste momento, dá a graça, a unção do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Respira fundo aí, minha irmã, respira fundo, em nome de Deus. O Senhor abençoe poderosamente a nossa quarta-feira, lembrando que ao meio-dia tem a nossa oração, vamos estar junto. Bênção de Deus em nossa vida, Deus abençoe a todos. Hoje, quarta-feira, temos culto na nossa igreja, Assembleia de Deus de Vila Progresso, lá na Vila Clara. Você é meu convidado especial, vem estar com a gente. Que Deus continue te honrando poderosamente, em nome de Jesus.